aqui para receber Teu Santo Espírito, Teu Santo Espírito. Estou aqui para receber. Assim como Jesus, nosso Senhor, foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, e no deserto viver os seus 40 dias até iniciar a sua missão pública no anúncio do reino, também nós, queridos irmãos e irmãs, estamos vivendo esses 40 dias em nosso retiro quaresmal, aqui na nossa comunidade católica Dom de Deus, neste dia que também é especial para nós, vivemos nossas 24 horas de adoração. Então, acessando o nosso canal no Facebook, nossa rede de transmissão, em todos os nossos centros de evangelização, desde ontem, quarta-feira, às 21 horas, até hoje, às 21 horas, estaremos nestas 24 horas de adoração, intercedendo por você, pela sua família, por suas necessidades materiais e espirituais, que sejam 24 horas de profunda intimidade com o Senhor, momento também em que você pode se colocar diante de Jesus na Eucaristia. Manhã de quinta-feira, conduzidos pelo Espírito Santo, estamos nós também vivendo o nosso retiro quaresmal. Que você possa já, na certeza de que Deus tem nos acompanhado, colocar-se diante do poço com Jesus. Sabemos que muitos são os desafios da nossa vida e neste dia de retiro quaresmal, o tema principal para a nossa reflexão é justamente este, os desafios. É claro que cada um, na sua medida de vida, tem desafios a serem enfrentados, desafios a serem vencidos, desafios a serem superados. Nem sempre conseguimos tudo diante dos nossos desafios e por isso é preciso confiar em Deus, é preciso confiar no Senhor. Vamos então iniciar este nosso retiro invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E assim, à beira do poço, possamos neste dia de trazermos a palavra de Deus à nossa vida. Acreditar que esta palavra nos renovará, trará a nós um novo vigor para vivermos a vontade de Deus. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Lucas 16, versículos de 19 a 31. E a palavra do Senhor, que para nós é palavra de salvação, diz assim: Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo e que todos os dias se banqueteava e se regalava. Havia também um mendigo por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães iam lamber-lhe as chagas. Ora, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E estando ele nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Gritou então: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta de seu dedo
a fim de me refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado nestas chamas. Abraão, porém, replicou: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em vida, mas Lázaro apenas os males. Por isso ele agora aqui é consolado, mas tu estás em tormento. Além de tudo, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. O rico disse: Rogo-te então, pai, que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhes testemunhar que não aconteça virem também eles parar neste lugar de tormentos. Abraão respondeu: Eles lá têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O rico replicou: Não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, se arrependerão. Abraão respondeu-lhe: Se não ouvirem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite algum dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, a palavra do Senhor hoje tem muito a nos ensinar. Tem muito a nos ensinar, primeiro, porque nós não saberíamos afirmar se, a partir da leitura deste texto bíblico, se ele é uma parábola, isto é, um gênero literário, ou se ele é uma história verídica, algo que Jesus quer apresentar aos seus discípulos, para que também eles possam entender a importância do anúncio evangélico e a dificuldade que muitas vezes temos na incredulidade dos discípulos, através dos discípulos, de se crer em Deus. Então, logo de início, nos colocando diante do poço, diante da história da nossa vida, nós somos, por esta palavra, interpelados. Isto é, nós somos perguntados por ela quem somos nós na história que hoje Jesus nos contou. Jesus contou uma história que não sabemos se é uma parábola, pelo menos não no Evangelho de Lucas, ou se é uma história verídica. Isto agora é o que menos importa, porque, de fato, nesta história contada com riqueza de detalhes, nós vamos mais uma vez fazer primeiro a experiência da misericórdia. E sabemos que São Lucas é o evangelista da misericórdia. Fazemos a experiência da misericórdia de Deus através da leitura deste evangelho. Também através da riqueza deste evangelho contada em detalhes, vemos facilmente este olhar de Jesus sobre as carências e as necessidades humanas, sobretudo as carências e necessidades materiais. E por isso o tempo da Quaresma não é apenas um tempo de se fazer um caminho espiritual, como se o caminho ordinário da vida não fosse um caminho de salvação. Engana-se, por exemplo, quem pensa somente assim. Engana-se, por exemplo, quem, e aí tomamos algo do nosso cotidiano, que, por exemplo, a campanha da fraternidade, celebrada há alguns anos em nosso Brasil, ela é algo que fere o tempo quaresmal, quando na verdade, ao contrário, ela colabora, sobretudo, no crescimento espiritual, porque o crescimento espiritual se dá na prática da vida. Ninguém cresce espiritualmente numa vida ordinária se não exerce essa espiritualidade no seu cotidiano de maneira prática e visível, sobretudo na caridade prestada aos irmãos. Então a campanha da fraternidade, ela nos permite tocar as fragilidades humanas, tocar aquilo que é difícil ao humano. E por isso, hoje a leitura do Evangelho nos propicia este pensar o outro.
E pensar o outro neste tempo de quaresma é um desafio, porque muitas vezes nós somos como este homem rico do Evangelho, preocupado só conosco, preocupado com os nossos bens, preocupados com a nossa salvação, preocupados com a nossa felicidade. Aquele homem do Evangelho rico também estava preocupado em celebrar, em festejar todos os dias a sua vida, enquanto à sua porta havia um mendigo. E este mendigo de nome Lázaro. E por isso se pergunta, era realmente uma parábola? Porque quando Jesus conta uma parábola, normalmente não há nomes nessa parábola. Há pessoas, mas não nominadas. E aqui neste texto há um homem mendigo que tem o nome de Lázaro. Um homem mendigo à porta do rico. Os dois morreram. Lázaro foi levado para o seio de Abraão, metáfora bíblica para mostrar o paraíso ou o lugar do encontro daquele que morre e encontra os seus antepassados. O rico, porém, foi mandado para o inferno. Chegou ao inferno. Já aqui o Evangelho nos questiona sobre a nossa prática quaresmal. Se essa prática quaresmal ela é realizada de maneira coerente na solidariedade de nossa vida, na solidariedade com o outro, de uma solidariedade encarnada e palpável, não uma solidariedade fictícia. Os dois vão para lugares distintos. E aí nós passamos, digo mais uma vez, em riqueza de detalhes, a notar que o lugar de cada um, que não é um lugar físico, mas é um estado de espírito, um goza a perfeita felicidade, outro a tristeza infinita. E aquele que está no lugar de tristeza, olha para o pobre Lázaro e pede que Lázaro vá, pelo menos, tocar com a ponta do seu dedo com água na sua boca, naquele lugar de tormento. Esta imagem quase que plástica nos faz perceber o que Jesus tem enquanto intenção com essa parábola ou com este texto verídico. Nos mostrar que este lugar de sofrimento é a recompensa que temos por termos primeiro não ter sido rico, mas por termos negligenciado o pobre que está à nossa porta. Jesus não condenou aquele homem por ele ser rico, mas por, na sua riqueza, ter sido egoísta e negado ao outro aquilo que ele possuía. É importante, meu irmão, minha irmã, que isto seja claro para nós. Porque eu, como padre, nesses quase 20 anos de padre, vou comemorar dia 29 de junho próximo. Como muitas vezes nós fazemos da quaresma, sim, um caminho espiritual. Queremos fazer penitência, fazemos jejum, abstinência, rezamos a Via Sacra às sextas-feiras. Mas isso é só um aspecto da quaresma. Porque uma verdadeira decisão de vida e de conversão de vida, ela alcança todas as dimensões da existência humana. E por isso nós não conhecemos nenhum santo da igreja que não tenham se santificado, sobretudo na busca generosa de um amor verdadeiro ao próximo. E um amor verdadeiro ao próximo, que não é emitido no som da palavra, de uma voz ou de um simples gesto oracional, mas de um amor ao próximo efetivo. E na efetividade deste amor, dar ao outro aquilo que o outro precisa naquele momento, suprir na vida do outro aquilo que naquele momento tem sido a sua carência. E Jesus, com todas as letras, aponta ao longo de todo o seu evangelho que esta caridade é uma caridade por alguém que tem rosto, por alguém que tem nome. Não é uma caridade aleatória, nem uma caridade superficial, nem muito menos uma caridade espiritual.
E nós cristãos muitas vezes vamos nos contentando em uma caridade espiritual, que é um auto-enganar-se, que é um auto-colocar-se num caminho de santidade que nunca me fará e nunca te fará santo. Ah, mas Santa Teresinha do Menino Jesus se santificou? Sim, ela estava num Carmelo. Mas nem por isso deixou de olhar para a necessidade do outro. Então você quer ser como ela? Então entre no Carmelo. Entre no Carmelo. Mas por que, padre, o senhor está dizendo isso? Porque sim, no Carmelo existe uma espiritualidade, existe uma forma de vida, que é uma forma de vida de clausura. Mas quando olhamos todos os outros que não estão na clausura, todos os outros se santificaram por uma vida de caridade efetiva. Madre Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis e qualquer outro santo que você possa buscar na tradição da igreja, tinha um profundo amor de compaixão pelos pobres. Pelos pobres. Nesse dia de retiro que estamos refletindo sobre os desafios, muitas vezes tomamos os desafios como obstáculos em nossa vida, que sim serão vencidos de muitas formas, porque muitos são os obstáculos, mas se não vencermos os obstáculos que dentro de nós, nos fazem ser alheios ao sofrimento do outro, nós não estamos no caminho de Deus. E qual é o sofrimento que hoje mais toca a existência humana no mundo inteiro? Senão esse vírus que tem ceifado vidas e a cada dia muito mais. E se não tomarmos medidas que realmente contenham isso, enquanto não podemos ser vacinados porque não temos vacina, nós cometemos um pecado social e seremos responsabilizados sobre isso. Porque pobreza sempre existiu. E por isso temos uma igreja una, santa, católica e apostólica, que sempre se preocupou com o pobre. Nossas pastorais sociais, grupos vicentinos, creches, orfanatos, programas de alimentação. Ah, mas as pessoas vão perder o emprego se fecharmos tudo. Não é que percam o emprego, mas se perderem, vai ter um irmão do lado, e espero que tenha, que lhe ajude a pagar as suas contas, que lhe dê alimento, porque tudo isso há o outro para lhe dar, mas uma vida não pode. Eu não posso dar uma vida àquele que está morto. Eu não posso orar pelo meu tio que está num túmulo porque morreu de Covid, ou um amigo de um amigo que morreu de Covid, e dizer para ele, ressuscita que eu te dou a vida. Mas se o meu tio estiver com fome, se o amigo do meu amigo perder o emprego e tiver uma conta de luz para pagar, eu posso, com os meus irmãos, ajudá-lo a isso. Mas a vida não. Mas a vida não. Então, dentro do contexto do Evangelho, vai dizer a palavra que essas atitudes de caridade é o que nos leva para o céu, para o seio de Abraão. E o texto deixa bem claro que só temos uma única vida para viver, não há outra vida. Não há outra, meu irmão, minha irmã, outra possibilidade de vida. E por isso sempre foi tema central na vida de Jesus, na vida dos apóstolos, na vida da primeira comunidade cristã, das primeiras comunidades cristãs. O ecoar daquele texto do Evangelho, do Atos dos Apóstolos, e não havia necessitado entre eles, porque todos dividiam o que possuíam. Lázaro teve uma única vida, o homem rico teve uma única vida, e o que fizeram com ela? Uma se preocupou com o seu bem-estar, o outro em viver aquilo que ele podia viver, esperando que um outro pudesse lhe dar o alimento de cada dia, mas esse outro não lhe deu. O outro não lhe deu. Mas no final da vida, Deus concedeu àquele
que viveu os sofrimentos do reino dos céus. Mas não viveu os sofrimentos simplesmente porque ele os queria viver, porque ele estava à porta do rico, diz a palavra, esperando para comer ao menos as migalhas que caíam da sua mesa. Se aquele homem não se importasse com a sua pobreza, com a sua fome, ele não buscaria alimento. E aqui ele nos acusa. Aquele homem pobre, Lázaro, nos acusa as tantas omissões de nossa vida. As tantas omissões que temos e praticamos e muitas vezes não notamos. Tantas omissões que cometemos quando deixamos de ajudar o próximo, quando deixamos de fazer aquilo que nos cabe. Quando deixamos de fazer o pouco ou muito que poderíamos fazer. Este é um dia muito importante do nosso retiro. E quisera eu poder passar este dia falando, mas que cada um possa, no seu encontro com o Senhor. Sim, no seu encontro com o Senhor. Se perguntar, como se perguntou São Francisco, Senhor, o que queres que eu faça? Diante do pobre, diante daquele que precisa. O que cabe a mim? Diante desse cenário de pandemia, o que posso eu fazer, além de rezar? Além de rezar. Que cada um possa responder isso para Deus hoje. E você terá a oportunidade de fazer isso ao longo de todo este dia, diante de Jesus Eucarístico. Que a Virgem Maria, modelo do serviço e da caridade, possa nos auxiliar neste dia. Por isso a ela rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Imaculado Coração de Maria, triunfai no meio de nós e dentro de nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor abençoe seu dia, abençoe seus propósitos, abençoe a sua reflexão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.